Kaspar Hauser foi um jovem de uns 15 anos, encontrado na Alemanha, lá em Nuremberg, por volta do ano de 1800. Muitos rumores acabaram sendo dispersados ali, acontecendo, dizendo que Kaspar Hauser poderia ser o herdeiro da família real, da família Baden, Principado, sei lá. O que acontece é que esse jovem apareceu de repente do nada ali, dizendo, depois descobriu-se que ele estava vivendo numa masmorra, se alimentando apenas de pão e água, e possivelmente era um jovem que tinha sido sequestrado da família real, ou alguém que de repente teve uma gravidez indesejada, e aí acabou meio que isolando essa criança nessa masmorra, e cresceu ali. Tem um filme do Werner Herzog, de 1974, que você pode assistir e ver que interessante história para você entender uma das inúmeras possibilidades de desdobramento da vida de um ser humano. O que aconteceria se um ser humano fosse criado praticamente isolado ali, teve contato com uma única pessoa que lhe levava alimento, provavelmente essa pessoa não conversava, não dava nenhuma informação, e essa criança cresceu sem falar, só resmungava. O filme é bastante interessante e ele pode te ajudar a entender como que um ser humano pode viver sem, de repente, entender as mínimas expressões de alegria, de emoções, de tristeza, de espanto, de raiva, de qualquer sentimento que para você aí é muito comum, muito normal, mas que de repente para uma pessoa que foi criada isoladamente ali não vai nem ter contato, não vai nem saber que existe, que é uma prova de uma determinada maneira que a gente é meio que reflexo da sociedade que a gente vive. E não poderia ser diferente, e a gente é a soma, nós somos a soma de todas as pessoas que já existiram no mundo, de alguma maneira, indiretamente, de comportamentos. Por isso que defendo sempre que a tradição é importante, porque ela nos ensina muito. E aí dela é que a gente tem que usar como base para a inovação, e não o contrário. A inovação não é um negócio que cai do céu, como se fosse um negócio vindo do espaço e pronto, maravilha. Não, você tem que trabalhar muito em cima para inovar, e a experiência ela é que ajuda você a entender por que certas ideias malucas não dão certo e por que outras elas funcionam como base de um monte de coisa, como a roda, por exemplo, que até hoje serve de referência para mecânica, para inúmeras atividades aí que você for fazer. O princípio da alavanca, o princípio da roda, entre inúmeras outras coisas. De repente vem um bando de gente querendo ignorar isso daí. O que acontece, voltando a falar do Kaspar Hauser, é que nossa sociedade ela vive numa espécie de dormência. Talvez tenha sido sempre assim, mas com as tecnologias agora parece que você tem contato com uma base gigantesca de pessoas que estão adormecidas, né? Sem entender o próprio sentimento, sem querer se relacionar com o mundo, sem entender o que são as relações, e de repente aí achando que a pessoa pode ter uma vida independente do próprio mundo, das coisas. É muito comum você ver gente dizendo que não se interessa por política e nada interfere mais. Infelizmente é negativo, não é positivo, mas nada interfere mais na vida da pessoa do que a política. Dizer que você não gosta de política, que você não quer se envolver, que você não quer de maneira nenhuma nem acompanhar, significa o mesmo que dizer assim: vou ficar trancado numa masmorra, recebendo pão e água, e aí vai acontecer o que tiver que acontecer. Porque alguém vai ter que fazer as coisas e alguém vai ter que ajudar a sociedade a delimitar normas, regras, condutas, porque cada ser humano é um universo independente e a única maneira que a gente encontrou, por enquanto, de conseguir viver de maneira civilizada, com o mínimo de respeito à vida, é por meio do Estado, das leis. O que não significa que eu sou a favor do Estado gigantesco, eu sou a favor do Estado básico ali, cuidando das questões mais básicas. E ainda assim há quem diga assim, se tem uma coisa que tem gente aí mais anarcocapitalista que não quer entregar sua educação na mão do Estado, ou a educação do seu filho na mão do Estado. E aí existem opções para você sair disso, mas para as pessoas mais pobres, quem está fornecendo a possibilidade da pessoa estudar é o próprio Estado ali, no meio da sociedade, a sociedade por meio do Estado fornecendo condições para isso. Infelizmente, pessoas de má índole, mal intencionadas, acabaram tomando conta do Estado e aí se utilizam desses meios para dominar a população. Então, talvez o que a grande população esteja passando é um processo de deseducação nas escolas.
Dá para fazer diferente, dá para fazer melhor, mas para isso é preciso cobrar, é preciso acompanhar, é preciso sim, estar interessado por isso, interagir. Caso contrário, lembrando sempre do filme Matrix, você vai ficar aí, você, qualquer outro que optar por não saber da verdade, vai ficar aí naquele mundo das ilusões, vai ficar naquele... para quem quer no filme, para quem assistiu o filme, você tem que tomar aquela red pill, aquela pílula vermelha para você tomar consciência das coisas, sair, né, do mito da caverna ali, de que achar que o mundo é aquilo, e de repente você poder se relacionar melhor. Caso contrário, a pessoa não demonstra nenhum interesse, nenhuma emoção, nenhuma sensação pela sociedade que vive e acha que pode viver aí, quando vai ver não vai ter mais condição de trabalho, de estudo, de cuidar de uma família, simplesmente porque ela abdicou da própria vida, da própria liberdade, para se dizer que não se interessa por aquilo. E é como se você estivesse se auto-enclausurando ali na masmorra. O filme é bem interessante, se você tiver a oportunidade de assistir, assista, para te ajudar a expandir as ideias. É claro que eu tenho usado aqui o filme no vídeo como uma metáfora, para indicar que existe um grupo muito grande de pessoas que vivem aí anestesiadas. E a gente precisa fazer alguma coisa para ajudar essas pessoas a entenderem a importância de interagir no mundo que vivemos é esse. Querendo ou não, bom ou ruim, é esse o mundo que vivemos. E a maneira que a gente certamente tem de tentar melhorar alguma coisa é se interessar pelos assuntos e interagir da maneira possível. Caso contrário, nós nunca vamos ter um poder de unidade, que eu chamo de poder de unidade. É a falta de capacidade que a população tem de criar ali uma unidade de povo, né? O povo ele é uma abstração. Enquanto abstração, o poder emana do povo, mas enquanto unidade mesmo. E o que o Estado faz na figura dos seus, dominadores, assim, né? Eles pegam lá, você se destaca organizando uma manifestação, alguma coisa, e hoje em dia está mandando o cara prender só porque deu a opinião dele. O caminhoneiro lá ainda está preso, gente que não tem nenhum processo de investigação, nenhum processo legal, né, com direito de defesa, está preso. O Roberto Jefferson ainda está preso. Precisa se interessar, não tem outra escolha. Quem achar que vai viver longe disso está se auto-renegando a própria vida. Vai ficar preso na masmorra, com a pílula azul lá do Matrix, enclausurado numa caverna ou numa masmorra ou algo do gênero, acreditando que o mundo é aquele negocinho que ele vive, sendo controlado por um grupo aí, do qual muitas vezes ele só quer mesmo ter o fim, porque tem grupos de pessoas achando que tem muita gente no mundo e os caras querem, no mínimo, controlar a natalidade e, por meio aí de outros mecanismos, até diminuir a população mesmo de forma direta, um genocídio digital, alguma coisa assim, que infelizmente na prática acaba virando genocídio mesmo, que ainda te acusa de ser o genocida, que a falta de conhecimento é um troço tremendo. Então, sou contra qualquer obrigatoriedade, você decide por você, e você tem que ser responsável pelo que você decidir. E quanto mais você treinar isso, quanto mais você expandir a sua mente, maior serão as chances de você acertar, de você fazer bem feito.